Separei uma lista de livros pequenos, porém poderosos. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, como vocês viram, separei aqui livros curtos de tamanho, porém grandes de profundidade. São livros poderosos e seguindo a temática do mês da mulher, do dia da mulher mais precisamente também, porque na verdade todo dia é dia da mulher, né? Eu separei livros aqui que são de escritoras escrevendo sobre mulheres. Então são livros interessantíssimos, livros muito importantes, livros que trazem em si singularidades muito peculiares e também brilhantes e geniais. E eu vou passar cada livro aqui e indicar para vocês com os pontos principais que eu considerei em cada leitura e como cada leitura me atravessou. São livros maravilhosos, vocês vão adorar. Caso você conheça algum desses livros, comenta como foi a experiência de leitura para você. Se você tem interesse também em ler algum desses livros, vou adorar ler seus comentários pra gente trocar figurinhas. Inclusive, eu peço também para você deixar o like antes da gente começar. E se você é nova ou novo por aqui, já te convido a se inscrever. Se você já é inscrito aqui no canal, se já é inscrita, te convido a ativar o sininho para que sempre cheguem notificações assim que os vídeos forem publicados. E também peço a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo com mais pessoas que vocês acreditam que vão gostar do conteúdo. E sem mais delongas, vamos lá. Bom, e o primeiro livro dessa lista é simplesmente O Água Viva, da Clarice Lispector. É um livro curtinho, mas também é um livro muito denso. Ele é uma espécie de monólogo aqui que a autora faz, que essa personagem que ela cria. Então ela traz elementos ali que tocam a alma mesmo. Ela fala sobre o ser, sobre o estar, o instante-já também, que é um termo muito usado durante toda a leitura aqui, que ela faz um diálogo em relação ao tempo, ela questiona o tempo, ela traz sempre o presente como algo substancial e como algo importante. É uma leitura um tanto quanto complexa, de certa forma, não é muito difícil. Para mim, foi uma leitura bem, assim, tranquila nesse sentido. É um livro também que eu indico que se você estiver querendo desacelerar, assim, se você quiser ter um momento só seu, é sentar e ler esse livro e consegue, em algumas horas você consegue pegar do início ao fim. Não é muito grande, apesar da diagramação, olha. Mas é uma leitura, assim, que me prendeu muito e que me fez pensar em muita coisa. Ela traz muitos anseios aqui, muitas questões, né, muitos questionamentos. Então acho que faz o livro ficar, assim, tão forte, porque tem esse apelo, né, tem esse viés existencialista do ser, do estar. É muito subjetivo também, é Clarice Lispector, né? E como vocês podem ver aqui, é uma arte na capa, que foi inclusive a própria Clarice que pintou, e é usada aqui como capa, tem a arte aqui, ó, na íntegra. E a autora aqui, ela fala de uma personagem que se confunde com ela também, que é alguém ali que está escrevendo, buscando inspiração para sua próxima pintura, e no ato de escrever ela acaba presa ali nos pensamentos, nas discussões que ela traz. Assim, é muito rico, a escrita é muito profunda, indico demais, e assim, traz muitos elementos mesmo do feminino, e é uma carta, uma espécie de carta aberta, é uma espécie de carta aberta para uma paixão, para alguma pessoa específica, mas é muito abrangente, que pode ser lida por nós e que pode ser interpretada por nós de várias formas. Eu acredito que a cada leitura desse livro a gente vai pegar ainda mais informações, ainda mais sentimentos. É uma leitura muito interessante, apesar do tamanho. Assim, indico muito. Bom, e a próxima leitura é um livro que eu sempre procuro panfletar aqui no canal, é um livro que eu amo de paixão, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Olha só, simplesmente marquei o livro todo. Ele é da Companhia das Letras, é um livro que eu li em 2021 e desde então eu não paro de pensar nesse livro. A todo momento, se tem oportunidade, eu venho e falo sobre ele. E aqui a gente conhece a história de várias mulheres através da história de duas irmãs. Nós estamos aqui no Brasil de 1940, no Rio de Janeiro, e conhecemos a Eurídice e a Guida. São irmãs ali criadas para casar. Chega em determinado momento, a Guida, descontente com a sua realidade, resolve fugir, deixando a irmã sem notícias dela. E é um livro que vai falar sobre esse desencontro, sobre as duas que são muito próximas, mas por condições ali precisaram se separar. E a Eurídice, por si, acaba pegando essa responsabilidade de representar, né, para não quebrar as expectativas dos pais, ela acaba
casando, ela acaba firmando ali um compromisso e vai seguir a vida dela do que ser esperado também nessa época pela sociedade. Então é um livro que vai falar muito sobre a vida das nossas mães, das nossas avós, bisavós, tias, e remete muito a essa questão mesmo dessas expectativas que são lançadas, de como a sociedade coloca o feminino, coloca a mulher, a posição que é esperada dela, e que se ela for de contra isso, é uma contradição, é muito contraditório. Então a Eurídice aqui, ela acaba se casando, tem momentos aqui, a autora sempre, a escrita dela é sempre provocativa. Até no casamento mesmo, logo na primeira página, já fala que acontece algo, né, nas núpcias, né, e que o marido da Eurídice, que é o Antenor, fica incomodado e vai carregar isso pro resto da vida. É algo que acontece aqui. E tem outro momento também que as pessoas, né, ela fala que as pessoas não sabem exatamente como e quando a Eurídice e o Antenor se apaixonaram. Né? Alguns falam que essa paixão pode ter durado só 3 minutos, que é o período de uma dança a 2 num baile de máscaras, no clube naval. Então é essa atmosfera, essa expectativa que o livro traz, que é tão grandiosa e talvez seja pelo passado da autora como jornalista, então fica com essa provocação o tempo todo, por exemplo, para falar sobre a vida dos dois aqui, da Eurídice e do Antenor, outros personagens surgem, né? E esses personagens que vão aparecendo, todo tem um contexto muito bem montado, nada é solto. Tem a vizinha fofoqueira, então ela dá o contexto da vizinha fofoqueira, dá todos os elementos que envolvem a vida dessa vizinha, por que ela se tornou fofoqueira. Ela, assim como todas as outras mulheres, também foram condicionadas a algumas singularidades, algumas implicações que a fizeram ser o que são, da mesma forma que Eurídice, que tem um momento aqui no livro, fala que ela é genial, que ela consegue fazer a máxima em tudo que ela se propõe a fazer. Tem momentos aqui bem interessantes, em que ela se torna costureira, que ela se torna cozinheira, e sempre o marido ali no contraponto, tentando freá-la de alguma forma, e pinta sempre também a figura masculina, né, como contraditória. Por exemplo, o marido com essa imposição, ao passo que ele não come cebola, então a Eurídice, ao preparar o jantar, ela tem todo o cuidado de picar a cebola pequenininha, porque o marido não come cebola e ele não consiga perceber, e ele acabe comendo. Então são esses elementos contraditórios que traz sobre a masculinidade, né, sobreposta ali sobre o feminino, como que impera nessa sociedade patriarcal. Então a história é toda permeada nesse sentido. São vários elementos, vocês não imaginam. A autora consegue cobrir muitos aspectos da vida em sociedade, considerando o feminino também, considerando as expectativas sobre a mulher. E a Eurídice também, ela acaba, né, decorrência disso, se enquadrando de alguma certa forma e sempre voltando ali com a história da sua irmã, que eram irmãs muito próximas. A Guida, em outra parte também dessa história, que a gente vai saber o que está acontecendo com ela. As duas, em suas escolhas, foram muito infelizes, muito em decorrência do que se é esperado também. Assim, é um livro grandioso, eu adoro esse livro, vocês não têm ideia. Acho que agora tem, né? Quem tiver a oportunidade de ler, por favor, leia. É magnífica essa leitura. A escrita dela, na medida que você for aprofundando, conhecendo os personagens, ela consegue fazer toda uma abrangência, ela consegue trazer um perfil aqui bem sistemático e bem característico da brasilidade, bem característico do que se é esperado da mulher em nossa sociedade. E assim, Eurídice é maravilhosa, não tem como não se apaixonar por ela. Esse livro tem uma adaptação e que tem a Fernanda Montenegro, então vocês já imaginam, né? Gente, eu indico demais esse livro, por favor, leiam. Lembrando que eu vou sempre deixar aqui na descrição dos livros, caso você queira apoiar o canal também, você pode comprar através do meu link de afiliado da Amazon, que ajuda demais. E a próxima indicação é um livro que eu estava com as expectativas lá em cima, porque a autora dele simplesmente é Conceição Evaristo, que é a mesma autora de Olhos d'Água, que é esse livro aqui de contos, que é um livro que eu sempre panfleto aqui também, e fala sobre as vivências, né, de pessoas pretas, de mulheres pretas, e esse livro em questão aqui que eu vou indicar para vocês é Ponciá Vicêncio, é um romance dela, ela escreveu em 2003, é um livro curtinho, e para quem gostou de Torturado, esse livro aqui, ele é como se seguisse o mesmo universo, é como se os dois pertencessem
a mesma escrita, ao mesmo universo, de alguma forma, porque os dois vão abordar assuntos muito semelhantes. Quando eu li Ponciá Vivência e li Torturado, eu sempre fiz esse paralelo entre os dois a partir daí, porque abordam assuntos muito semelhantes mesmo. Aqui nós temos as mazelas, né? Temos pobreza, temos a fome, temos sempre uma família ali em busca de ser e estar, que é algo muito forte nos dois livros. E aqui a gente conhece a Ponciá e não tem como não se apaixonar pela Ponciá. A Ponciá é uma mulher que carrega em si muito do que a gente vê do contexto social brasileiro. A história começa já mostrando a sua infância, mostrando como que é a vida ali, morando em casa de pau a pique, de chão de barro, brincando com bonecas feitas de milho e passando necessidades, né, a vida na lida na roça. Então tem ali aquela força da figura do coronel, sempre de famílias muito miseráveis mesmo, e nós vemos isso, e também nós vemos esse desenvolvimento dela, chegada à vida adulta, do que se é esperado, do seu relacionamento, de como que ela fica muito incontente com tudo que está acontecendo em volta dela, né? Ela vive num povoado, numa cidadezinha, não se conhece muito fora disso. E o que acontece? Ela decide ir para a cidade grande, devido a esse descontentamento, ela acaba indo e deixando a família. O pai já havia falecido, fica a mãe e o irmão. E na cidade grande a gente já vai para o outro momento da história dela, que a gente vai ver o desenrolar disso, as dificuldades que ela passa, aquele, né, ensejo de melhora de vida para melhorar a situação da família, deixando a família para trás também, e as implicações disso, e como que a mãe e o irmão também têm os seus anseios, de como o irmão também quer ser alguém importante, quer ser um soldado, como ele quer ir para a cidade, e como que a mãe também acaba se sentindo só ali em decorrência disso. Assim, é um livro magnífico, é um livro maravilhoso. A Ponciá é muito apaixonante. E assim, eu indico demais, você vai ler esse livro, assim como foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão para mim, assim como foi Torturado, você não vai esquecer mais dessa personagem, dessa escrita. Eu te convido também a conhecer a Conceição Evaristo, caso você não tenha lido nada dela. Depois comente aqui. E se você leu também, comente comigo como foi a sua experiência com a autora, que para mim assim foi arrebatadora. Bom, e o próximo livro que eu vou indicar para vocês é um livro muito importante para a literatura nacional, pelo impacto da obra quando foi lançada. Ela quebrou paradigmas assim, foi muito provocativa. Estou falando de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é a primeira publicação de uma autora negra na história do Brasil. E assim, eu falo primeira publicação porque eu acredito que nessa história de apagamento e silenciamento da mulher, muito pode ter sido escrito e se perdido nesse caminho, mas graças a alguma divindade, alguma força superior, nós temos aqui essa obra publicada e em nossas mãos até hoje, que é uma obra muito peculiar, muito singular. Ela é de uma profundidade bem interessante, porque é um romance, é um romancezão, e vai tratar ali sobre os encontros e desencontros de um casal, que é a Úrsula, nossa protagonista, e o Tancredo. Só que o ponto principal desse livro é tratar de personagens escravizados. Ele dá voz a pessoas que nunca foram tratadas como personagens importantes em uma história, sempre postos como personagens secundários, terceirizados, né? E aqui a gente tem personagens como a Susana e o Túlio ganhando voz. Aqui eles vão falar, na perspectiva de povo preto escravizado, sobre a sua liberdade, sobre a sua busca pela liberdade, sobre a sua vida em si, as dificuldades. É a primeira vez em um livro que pessoas pretas vão falar sobre si, né? Considerando ainda que é uma pessoa preta, mulher escrevendo sobre pessoas pretas. Então, esse livro é de uma importância tamanha e é de uma genialidade, é uma escrita muito boa. A Susana é maravilhosa. Vocês precisam ler esse livro. É um livro que tem vídeo aqui no canal também, que eu falo mais sobre a experiência da leitura, eu vou deixar na descrição. E assim, é maravilhoso. Bom, e o próximo livro também é de uma autora nacional, e é um livro, assim, bem característico de ler, bem diferente em vários sentidos, é uma experiência bem interessante, que é Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz, da Raquel Siegel, acredito que pronuncia assim. É um livro que junta textos e tirinhas, para falar sobre vários assuntos
aborda vários temas e tem sempre ansiedade, paranoias, medos, frustrações, amores, sonhos, desilusões, expectativas, assim, permeando toda a história. Ela é uma leitura super tranquila nesse sentido também, provocativa. Então ela sempre brinca aqui, ó, com a imagem, com a arte, e isso dá todo um tom aqui muito singular a leitura, que é bem interessante mesmo, é bem contagiante, assim. Um exemplo aqui, olha. Minha ansiedade numa caixinha e o desenho representando. É um livro cheio de elementos, bem rico mesmo. Você vai ler e vai se sentir assim, abraçada, abraçado e também sempre provocado. Um sentimento também de que você não está sozinho, de que tem outras pessoas passando e sentindo diversas emoções e conflitos e sempre uma mensagem de esperança. Isso faz o livro ficar tão fofo, apesar de abordar assuntos assim tão complexos, né? E tem até uma frase aqui, ó. Pode não parecer, mas você não está sozinho. Então, assim, é uma bela de uma indicação também, se você quer algo assim que seja como um afago, como um abraço. É maravilhoso esse livro. E essas foram as indicações, espero que tenham gostado. Já peço a você deixar o like, caso você não tenha deixado ainda, e comente. Se você tem alguma indicação para fazer para mim também com essa temática, muito obrigado e até o próximo vídeo.